Olá, boa tarde, tudo bom, meus alunos aí do nono ano da Escola Lídia Gonçalves? Muito bom falar com vocês, a gente já está um tempo aí separado, né? Essa pandemia aí. Espero que a gente possa estar em breve juntos de novo. Vocês estão vendo aí que eu estou até sem barba, né? Que eu fui fazer uma viagem com minha irmã, ela estava grávida, ela pediu para eu tirar, eu fiquei meio triste, tirei. Mas aí fiquei mais jovem, fiquei mais bonito, obrigado. Bondade de vocês. Então, espero que vocês estejam se protegendo aí da pandemia, né, do coronavírus, da infecção, e que em breve a gente possa se ver, que as coisas voltem ao normal para a gente ter as nossas aulas. Eu sinto falta da escola, vejo que vocês também estão sentindo, né, e espero que a gente possa se ver em breve, tá bom? Enquanto a gente não pode estar pessoalmente junto, a gente vai estar aqui por vídeo, por WhatsApp, tá certo? E vamos aí tentando organizar a nossa vida para a gente também não perder esse ano. Afinal, vocês estão no último ano do ensino fundamental, né? Justo nesse ano acontece aí essa pandemia. E é muito bom a gente estar na escola, espero que vocês lembrem, deem mais valor à escola, certo? E entendam como é importante a gente prestar atenção nas aulas. Olha como é que vocês estão tendo que fazer agora, né? Mas também desejo que todos vocês estejam bem, que as famílias de vocês estejam com saúde, tá bom? E que a gente possa, como eu falei antes, se encontrar em breve. Então vamos para a nossa aula de educação física. A gente na sala a gente lembrou um pouquinho o que era esporte coletivo individual. A gente falou um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos, né? Mas agora a gente vai falar sobre um esporte que eu acho que vocês nem conhecem, nem gostam muito. Um esporte chamado futebol. Futebol é um esporte muito popular no nosso país, inclusive é o esporte mais praticado no Brasil. O futebol também ele é responsável por uma rede de entretenimento gigantesca, né, onde a gente tem os grandes times, as grandes emissoras de TV, a transmissão dos jogos são ao vivo, e tem jogos todos final de semana, no meio da semana. Então praticamente não tem um dia no Brasil que não tem um jogo de futebol de duas equipes grandes. E como a gente falou de futebol, ou esporte, perdão, de equipe e individual, lembrando que esporte individual é aquele praticado por uma só pessoa. Ela pode competir contra outros no mesmo momento, como por exemplo na corrida de atletismo, na corrida de rua. Ela pode na natação, ela pode competir individualmente só executando uma performance, como é na ginástica olímpica, ginástica rítmica, onde ele tem que fazer um determinado movimento e ganhar uma nota, ou executar aquela função no tempo, como é naquelas provas de descida de montanha de bike, né? Não lembro agora qual a categoria, mas quem consegue fazer a descida em menor tempo, ou por exemplo, o esqui com melhor salto, melhor tempo. Então essas são modalidades que são individuais, que são pontuadas pelo tempo, e ainda temos aquelas modalidades individuais em que um indivíduo compete com o outro. Pode ser de confronto direto, né, como boxe, karatê, taekwondo, judô, onde há um embate físico, esgrima. Pode ser aquela em que a gente tem o distanciamento, né, mantido um distanciamento, como tênis de mesa, badminton, certo? Então nós temos aí algumas modalidades esportivas individuais. E as coletivas são aquelas que a gente compete em equipe, a partir de duas pessoas, já pode ser considerado uma modalidade coletiva. Então assim, o tênis em dupla já entra nela, o badminton em dupla também, e algumas outras modalidades, como na corrida, tem corrida de equipe também, tem a de aventura, que às vezes é competida com a equipe, e tem as provas de revezamento, onde cada componente executa um percurso, um pedaço, um período daquele percurso. Mas então nós temos os esportes individuais, os esportes coletivos, que é o que a gente está aqui querendo colocar. Como eu falei, o esporte que ninguém deve conhecer nem gostar, que é o futebol, né? A gente tem o futebol como esporte principal do país, o mais praticado, né? O esporte coletivo mais praticado no mundo, inclusive, não só no Brasil, mas no Brasil especialmente. Nós temos aí um desempenho muito significativo nos jogos da Copa do Mundo, né? na Copa do Mundo da FIFA. Não só o futebol masculino, como o futebol feminino também tem um grande destaque, apesar de poucas vitórias do futebol feminino. E nós temos os derivados do futebol, temos aí o futsal, né, que também é muito popular no nosso país, inclusive
pela facilidade do ambiente, né? Não precisa de um ambiente tão grande como é um campo de futebol, que tem que ter no mínimo 90 por 45 e pode se estender até 120 por 90, né? A medida do metros, a medida do campo de futebol. No futsal você tem uma quadra ali de, às vezes, de 25 por 35, você já está ali praticando o esporte, é mais veloz, né? Acaba você também conseguindo praticar por menos tempo, apesar de ser uma distância menor, mas você faz ela com muito mais intensidade e muito mais vezes do que no campo de futebol. Mas então, vamos lá. Onde é que surgiu o futebol? Isso é uma pergunta complicada, porque não existe uma origem do futebol como ele é hoje, antigamente, na antiguidade. O que existia aqui, em alguns lugares, existiam algumas manifestações de esportes parecidos, onde se tinha uma bola feita ou de látex ou de algum material da natureza, e essa bola então era colocada entre duas equipes ou entre duas pessoas para então se executar ali uma espécie de um jogo, um ritual, alguma coisa do tipo. Uma das formas mais primitivas eu esqueci até o nome, mas é chinês, que significa chutar a bola. Vou fazer aqui uma colinha rapidinho, tá, gente? É o Tisu Shu Ke, que significa lançar com o pé. Tá bom? Então, o futebol que a gente conhece tradicionalmente, ele se organizou da forma que a gente conhece hoje na Inglaterra. Lá na Europa, na terra da rainha Elizabeth. Então, o futebol se organizou primeiramente na Inglaterra, e então a Inglaterra começou a desenvolver essa modalidade, esse esporte, começou a criar as regras, estabeleceu ainda nos anos 1800, no século XIX, algumas estratégias, características de estruturação para o esporte, desde os espaços para serem praticados, a bola, as regras, as equipagens. Foram então ali a Europa, na Inglaterra mais especificamente, foram os primeiros a organizarem o futebol. E por ser um esporte naquele momento onde as pessoas tinham muitos trabalhos físicos durante o dia, né, as pessoas que viviam na região campestre tinham que plantar, colher, dar comida aos animais, fazer limpeza, carregar água, carregar lenha. Existia uma rotina muito intensa de atividade, então poucas pessoas tinham condição de separar um tempo para lazer e, no caso, para jogar futebol. Para alguns aquilo era um momento realmente meio que inútil, ou um momento que você só usufruía quando você tinha realmente tempo livre, você dedicava tempo para aquilo ali. Deixava de dedicar tempo para outra atividade para então dedicar tempo para o futebol. E por conta disso, o futebol foi tido como um esporte de pessoas que eram financeiramente favorecidas, pessoas que eram ricas. Quando o futebol veio para o Brasil, junto com a industrialização, que aí vem uma questão, né, histórica, nós sabemos que a Inglaterra foi um país da Revolução Industrial, lá começou as primeiras indústrias, lá começou a ideia de maquinário, de você produzir em série, produzir em um grande volume para então conseguir. A produção em série foi já nos Estados Unidos, né, que é aquela produção em cada parte, assim. Mas produção em grande volume, que antigamente, para você ter um material, uma faca, você era um ferreiro, um cuteleiro, que era o chamado também, né? E encomendava, então ele fazia a faca, ou se ele tivesse material, ele já tinha preparado algumas, quando você chegava para comprar, você podia escolher entre aquela faca ali. E era um trabalho totalmente artesanal. Hoje em dia, é um trabalho industrial. Você tem ali uma produção de grande escala. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, obviamente, eles começaram a exportar a tecnologia de conhecimento. Mas vamos só voltar, já que a gente está falando da Inglaterra, ao nome futebol, que para nós aqui, né, é escrito F-U-T-E-B-O-L, futebol, né, tá ali, ó, futebol. Mas, originalmente, o esporte é escrito com F, 2 Os, B-A-L-L. Lembra bem? Football. Futebol, que vem do inglês, que é o quê? Pé, bola. Certo? Então nós temos o futebol como
um esporte muito popularizado no mundo todo. A Inglaterra, como grande inventora ou organizadora do esporte, acabou sendo o país de origem do esporte. Então nós temos o futebol como uma característica muito interessante de criação lá na Inglaterra. E super popular no Brasil. Então, voltando lá naquela questão que eu estava falando, a Revolução Industrial começou a exportar a tecnologia da Inglaterra para o Brasil. E aí a gente então começou a ter a indústria têxtil, a indústria do café, a indústria do açúcar, que já existia um pouco no Brasil, mas eram de formas muito artesanais. E agora com as máquinas a vapor, então começaram a ser desenvolvidas produção em escala maior. Com isso, para fazer essa implantação dessas maquinários no Brasil, foi necessário que viessem ingleses para o Brasil, tanto para montagem, para treinamento, e alguns inclusive permaneceram no Brasil. O que acontecia? Esses ingleses que permaneceram no Brasil começaram a praticar futebol. E um camarada chamado Charles Miller começou então, ele era filho de ingleses, vivia no Brasil, nasceu no Brasil, ele foi para a Inglaterra para estudar. E lá então ele se envolveu com times esportivos e gostou muito do esporte e trouxe de lá para cá equipagens e bola. E começou a praticar o futebol no Brasil, e então o futebol se espalhou por todo o nosso território brasileiro, se tornou esse queridinho de todos nós brasileiros, né? Mesmo quem não gosta muito de futebol, quem é ruim de futebol que nem eu, mas a gente já jogou um pouquinho na vida, a gente joga outros jogos que envolvem futebol, né? A gente tem o rebate, que eu nem sei como é que chama hoje, travessão parece. É aquele que você tem que jogar, ou fazer o gol, bater na trave, tem primeirinha, né? Que você não só pode dar um toque por vez na bola, fica 2, 3 lá na frente da trave, e um goleiro lá. E aí tem as pontuações, investe. Isso é uma prova de que nós temos muita influência do futebol. Aí tem a travinha, tem um bobo, e por aí vai. Você com certeza conhece alguma brincadeira que envolve as habilidades que o futebol tem. Então, já que nós tivemos a nossa aula sobre futebol, eu quero que vocês estudem um pouco mais. Vou estar passando material para vocês lerem um pouco. É coisinha pouca. Mas eu quero então que sua atividade vai ser fazer a biografia de Charles Miller, tá bom? Então, pense aí, Charles Miller, faça uma biografia desse cara, tá bom? E aí a gente então discute na sequência. Como é que vai ser a atividade? Você vai pegar o seu caderno, não escreva tudo que você encontrar. Você vai escrever o quê? Você vai escrever o seguinte: onde nasceu, principais eventos da vida dele e a sua influência no futebol brasileiro. Quando você fizer isso, você vai escrever no caderno. Isso, tá bom? Escreva no caderno. Tire a foto e me manda no WhatsApp. Quando você receber uma mensagem de volta minha assim, ó, anotado, quer dizer que eu marquei que você realizou. Se você não receber, você de vez em quando vai lá, professor, você ainda não visualizou minha tarefa, não visualizou minha atividade. Aí eu visualizo e marco. Tá certo? Então, um beijão pra vocês, bom restante de dia. A atividade eu quero que vocês façam ela até quinta-feira, dia 18, tá bom? Então vocês têm hoje, o resto do dia, até amanhã o dia inteiro, e tem a quinta-feira o dia inteiro. É só uma biografia com os principais fatos da vida dele, colocar ali onde ele nasceu, por que ele foi para Inglaterra, e quando ele voltou para o Brasil, qual foi a influência dele no futebol, inicialmente. Tá bom? Um grande abraço, vou trazer aqui só para vocês verem o que foi que a gente escreveu aqui, né? Que nasceu na Inglaterra, o nome dele em português, como é em inglês. Até mais, galera!